Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Eu fico realmente muito contente de poder estar aqui e poder falar um pouquinho da palavra de Deus, para edificação das nossas vidas, E principalmente num dia como esse, O que alguns consideram motivo para se ausentar, eu penso que nós devemos considerar um motivo para estar aqui, porque ver que nós já tivemos os nossos agradecimentos por conta da chuva, orações por conta da chuva. Nada melhor do que cuidar de Deus sobre nossas vidas, Sem mais, aos Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus capítulo 10. Eu vejo que esse assunto que nós vamos tratar, cada vez mais ele se faz necessário, irmãos, em nossas vidas. Aos Hebreus capítulo 10, verso 38, apenas ele, por enquanto, diz assim o texto: mas o justo viverá pela fé. Esse, na verdade, é o título da nossa mensagem. E, viver por fé em todo sentido, Se você fez teu pedido, se você tem a sua ansiedade, as suas lutas, tem que viver por fé. Em todo sentido. Percebe que tem uma afirmação aqui? Ele diz: o justo viverá por fé. Ou seja, o Senhor quer o servo dele vivendo por fé. O justo tem que viver por fé. Em todas as suas lutas, em todas as suas labutas, tem que ter fé. E eu fiquei pensando nisto quando mas você sabe que o número não é tão pequeno, graças a Deus. Nós éramos bem pouquinhos quando começou, e alguns irmãos chegaram e pôde completar aí o nosso culto. Isso nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Olha, quer uma alegria melhor do que essa? Viver por fé é assim. Quando as coisas parecem que não funcionam, ali que está a graça de Deus, ali que está o favor de Deus, como suma, irmãos, não tem como mostrar fé se não tiver provas. Esse é o grande detalhe. Não adianta dizer que crê em Cristo. Não adianta dizer que está esperando em Cristo. A gente só prova isto quando vem as provas para a nossa vida. Se você olhar a sequência desse versículo, ele diz assim, eu vou ler de novo: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, então agora ficou realmente, completou o que o Senhor queria dizer. Esse retirar aqui, irmãos, é retirar da fé, é deixar de ter fé no momento que precisa ter fé. É assim que está dizendo. Se alguém se retirar desta fé que precisa ter, olha, eu não tenho prazer nele. Mas quando nós olhamos nossa vida, verdadeiramente existe uma prova constante. Porque de um lado nós encontramos o nosso coração conhecedor de que não tem nada melhor do que viver com Deus, do que estar debaixo da graça de Deus, do que poder confiar em Deus. Mas do outro lado nós encontramos o nosso corpo, a nossa carne teimosa. A nossa fé parece que pequena, a ponto da gente criar como se fosse uma barreira para a fé. Então eu chamo de uma prova realmente difícil.
Nós vivemos em fraquezas, em constantes desobediências a Deus. A fé faz a gente ser obediente. E a gente encontra a nossa vida tão fragilizada no meio desse agrado a Deus que nós deveríamos ter, e que às vezes a gente não faz esse agrado para Deus. Nós olhamos para a história de Israel, o povo de Deus, e todas as vezes que a gente lê, ou que a gente escuta uma pregação, nós, de todos os lados, nos encontramos a seguinte interrogação: mas como que é que eles puderam andar com Deus, ver a Deus, ver as obras de Deus e ser tão ingratos assim? Mas, amados, o que a gente nota na nossa vida de servir ao Senhor é que parece que nós vamos do mesmo jeito, porque de alguma maneira nós sabemos. Ora, se nós cremos, e nós estamos falando de fé, se nós cremos que Deus fez tudo aquilo com Israel, logo eu sou participante disto, ainda que não tenha visto com os olhos, mas eu sou participante por meio da fé, em crer que Deus realmente fez tudo aquilo. Então veja, há uma guerra, né? Mas só que, ainda parando para pensar um pouco sobre este retirar que ele fala aqui, eu penso que talvez esse retirar seja aquele que retira para não voltar mais, daquele que vai perdendo a força, vai perdendo a fé, vai desanimando e vai ficando cada vez mais longe. Eu acho que é neste que está o desprazer de Deus. E vou te contar uma coisa: o pecado é sempre o grande motivo para que a nossa fé não seja aumentada, irmãos. Porque todas as vezes que nós cometemos os nossos pecados, nós trazemos desprazer de Deus sobre nossa vida. É automático. Quando nós encontramos os homens fiéis na palavra de Deus, por exemplo, Elias, o que foi trasladado, Deus levou ele embora. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era um homem como eu. Quer dizer, as mesmas paixões que eu tenho, dessa carne que nós falamos, Elias também tinha. E Tiago continua dizendo que Elias orou com fervor, e a chuva não caiu por 3 anos e meio. E aí ele orou novamente, e choveu sobre a terra. Quando nós olhamos Davi, nós vemos um adúltero, irmãos, com os pecados mais graves talvez para a nossa sociedade. Hoje já não está mais valendo nada isso daí, né? Mas talvez alguém olhasse atravessado para dizer: como que pode? Mas nós encontramos em Davi um homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos o apóstolo Pedro negando ao Senhor Jesus Cristo. Isso é grave. No entanto, o Senhor disse: toma conta das ovelhas, Pedro. Então eu percebo que nós recuamos muitas vezes da fé. Mas esse retirar aqui, ele é para aquele que vai ficando longe e cada vez mais longe. Aí Deus não tem prazer nele. Nesta leitura, eu queria aproveitar nessa leitura que eu estou fazendo, mais uma vez, vamos ao livro de Gênesis, capítulo 12 novamente, irmãos. Gênesis capítulo 12, vamos ler o verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito
para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Bom, se a gente está falando de fé e nós tivemos que passar por passar fome, olha, não sei se a gente suporta isso não, viu? Primeiro começa por aqui. A fome é terrível, irmãos. A gente só tem noção, a gente não chegou lá. Por quê? Porque Deus tem sido tão gracioso nesta parte. Não tem como você não dar graças a Deus na hora do seu almoço e da sua janta, por saber que não porque Ele enche sua mesa todos os dias, mas porque Ele faz isso na vida de todos os nossos irmãos. E digo mais, nesse Brasil a coisa está sobrando. Em Sudminúcio, se você olha, você não encontra ninguém, por exemplo, passando fome. Então é difícil da gente entender esta parte aqui, irmãos. Mas nós encontramos aqui uma prova para Abraão. Versículo 11: e aconteceu que chegando ele, vamos lembrar que ele vai para o Egito peregrinar, né? Versículo 10: e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher. Bom, aqui ainda é Abrão e Sarai, né? Não é Abraão ainda. Ele disse à sua mulher: ora, bem sei que és formosa, mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por toda a causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Bom, vamos ver aqui então, irmãos, vamos andar meio que passo a passo aqui. Bom, primeiro ele tem uma fome, para tratar da fome. Primeira coisa, tá? O que precisa fazer quando está com fome? Precisa procurar trabalho. Isso daí, olha, Deus está levando ele lá para fazer um teste com ele. Nossas vidas é assim. Nós precisamos imaginar isso. Não há coisa que Deus não saiba. Não há nada que Deus está fora dos planos do seu povo. Pois bem, leva o homem para sobreviver. É uma grande fome, não é a fome de Elias lá, de 3 anos e meio, mas fique pensando numa fome onde falta alimento, ninguém está plantando, o que nós vamos fazer? Tá? Então nós encontramos essa parte. Bom, a solução para a questão, você viu aqui? Você viu, Joãozinho? Ele inventou uma mentira. Ô Sarai, vamos fazer o seguinte, você chega lá, você diz que eu sou seu irmão. Por quê? Porque você é bonita demais, e quando os egípcios virem você, vão dizer: vamos matar esse cabra, vamos ficar com a esposa dele, tá? E ele inventou uma mentira. Nós devemos começar por aqui, aprender para a nossa vida. Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas Abraão, no seu melhor pensamento, nós sabemos o que é uma mentira, irmãos. Às vezes nós pensamos que uma boa mentira resolve o problema. Nunca resolveu problema nenhum, principalmente diante de Deus. Principalmente tratando de fé, nosso assunto é fé, né? Então todas as vezes que a gente usa mentira, olha, nós descartamos, nós estamos como aqueles que por acaso, como foi o texto que diz lá, retiram da fé, tá? Bom, então essa é a questão aqui. Às vezes nós pensamos que uma boa mentira resolve, uma mentirinha só resolve, e às vezes nós cansamos de fazer isso. Ora, você viu, não tem maldade aqui, parece. Então, o que nós encontramos? Que de forma geral, o pai da fé, até então ele não é o pai da fé, tá? Ele ainda não é o pai da fé, mas de forma geral o pai da fé perdeu a fé naquele que sabe todas as coisas. Ele desconsiderou que Deus estava por trás, inclusive daquela fome que ele estava passando.
é uma prova. Nós temos provas nas nossas vidas, às vezes não como Abraão, mas as provas são constantes, irmãos, sabe? Eu fico pensando que é uma escola verdadeiramente que o crente tem, onde nós vamos passando de etapas até um dia ser a estatura perfeita de Cristo, diz a palavra, né? Bom, Abraão, vamos pensar um pouco nessa situação. Abraão acaba de receber uma promessa. Se você olhar capítulo 12, é justamente isso que Deus está prometendo aqui para ele. Olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vou te dar, 1, 2 e 3 do capítulo 12. Vamos notar que ele saiu da sua terra, ele creu em Deus, sabe? Ele creu em Deus. Olha, são estágios que nós passamos. Nós também cremos em Deus. Muitas coisas nós damos testemunho da nossa fé em Deus, tá? Essa é a primeira parte. Tinha uma promessa e ele crê e ele confia, versículo 3, e saiu sem saber para onde ia, é o que nós encontramos aqui. E já aqui na história, não sei quanto tempo é isso daqui, irmãos, 1 ano, 2 anos, não sei, meses, não sei. O fato é que ele já começou a perder a fé. O fato é que o pai da fé começou a perder a fé. E toda mentira, mais uma vez voltando para a mentira, ela tem um custo. Não, nós imaginamos que não, ela contou a mentirinha e tal, passou, ixi, já resolveu. Beleza, não, ela tem um custo diante daquele que nós temos que prestar a nossa fé. Às vezes uma mentira para a esposa fica melhor do que contar uma verdade, sabe? Às vezes a gente pensa assim. Às vezes no seu relacionamento, no seu trabalho é mais fácil fazer isso. Mas nós estamos falando da comunhão com aquele que ama a fé do seu povo. Essa é a condição aqui. E ela pode até piorar. Verso 14, e aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Olha, irmãos, parece que está tudo mil maravilhas. Você viu isso aqui? Mas como que é que vai cumprir a promessa se o faraó acaba de levar a mulher dele embora? Parece que ele se agradou com umas vaquinhas, uns camelos, uns bodes. Percebe? Não, ele aceitou isto, sabe, sem nenhum custo. Então não vou para lá, o que eu vou fazer lá, se lá eu vou perder minha esposa? Se lá eu vou jogar fora a minha comunhão com Deus? Eu estou saindo do trilho da promessa que ele prometeu para mim, que eu seria pai de uma grande nação? Parece que a solução que Abraão teve foi bem sucedida lá. Você está vendo? Acabou ganhando uns presentes e tal. Ele perdeu a mulher, rapaz. Se fosse para Deus continuar aquilo lá, talvez nunca mais ele tivesse a sua esposa. Se Deus não intervém na ordem das coisas, o Abrão perde a sua esposa para sempre. Ela é bonita, ela é formosa. Ora, isso dá certinho para ficar no harém do rei para sempre. Parece que a situação foi bem sucedida, mas e Deus, irmãos? A questão nossa é com Deus. Se nós ofendemos alguém, primeiro nós ofendemos a Deus. Contra ti somente pequei. E o ato que ele fez, o rei Davi, foi com Batseba, foi com seu esposo, foi com o reino, mas no salmo onde ele derrama os seus lamentos diante de Deus, ele diz: contra ti
contra ti somente pequei. Então o primeiro pecado é contra Deus, que quer o seu povo fiel, e cheio de fé, e confiando nele, para todas as situações. Então nós vemos aqui que tem um problema, deixou de viver por fé. E o que diz o versículo, capítulo 10, verso 38? E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. E tem outro detalhe, né? Tem um ditado que diz que mentira tem perna curta, e é mesmo. Vai a passos largos, vai bonito, daqui a pouco dá com os burros na água. Mentira tem perna curta. Para Deus, então, nem pensar. Fez e ele já estralou. A verdade vem à tona, o pecado vem à tona, a mentira é... Por isso que diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Porque não tem jeito para eles lá, sabe? Versículo 17, irmãos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Quando a gente olha a questão, parece que o problema maior foi para Faraó, né? Quem sofreu mais foi Faraó. A mentira não importa, ela sempre vai fazer um estrago. Esse que é o grande fato. Ela sempre vai fazer um estrago. Aqui a gente está vendo isso. As palavras de Faraó: que é que você fez, rapaz? O que é que você fez? Você quase que me arruina o reino. Eu estou preocupado com o meu reino inteiro. Lembra que veio pragas para eles, irmãos. Então nós vemos aqui que Deus cuidou do seu servo, mas o assunto poderia ter terminado conforme seu próprio pensamento. Versículo 13. Dize e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Não faltou nada, viu? Se não é interferência direta de Deus, não sei o que poderia. Se ele estava com medo de ser morto, olha, ele tinha grande chance mesmo. Esse é o custo, irmãos, de voltar para trás da fé. Essa aqui é a verdade. E quando a gente olha esta questão, nós precisamos lembrar muito bem que tem muitas questões da nossa vida que nós queremos resolver sozinhos. Porque eu chego lá, eu vou resolver, eu vou falar, coitadinho de nós. Coitadinho de nós. Nós não tem força de nada, só. Eu fico vendo isso daí, na vida que Deus nos dá. Nego puxa o saco de um cabra. Eu estou agora em outra área, né? E tem uns puxa-saco. Aí vem o cabra. Mas tem uns puxa-saco aí que eu vou te contar para você. Não tem quem aguenta, hein? Para que serve? Serve para nada. Sabe? Se nós aprendermos a confiar em Deus, basta. O que Ele quer são homens e mulheres de fé que querem servir o Deus vivo em suas vidas, no seu trabalho, na sua casa, enfim, onde a gente puder imaginar. É isso que o Deus vivo quer. Então, quando a gente resolve decidir, parece que uma boa mentira resolve, parece que é mais fácil. Não é, irmãos. Não é, nunca vai ser. Aqui, irmãos, com certeza o Senhor Deus não se agradou do seu servo. Quando nós recuamos a fé, o Senhor não tem prazer na gente.
Esta é a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês, que traz assim um ensino profundo. Guarde com você. A fé arrasta a graça de Deus para a nossa vida. Viu? Guarda isso com você. Anote para você. A nossa fé traz junto a graça de Deus, o favor de Deus para a nossa vida. Tá bom? Esse é o primeiro detalhe que nós podemos assim tirar. Bom, capítulo 22 é um outro texto muito conhecido também. Naqueles incentivos meus, já tem alguém lendo? Eu quero ver esses jovens aqui ler a Bíblia, hein, irmã? Irmã Dilson, eu quero convocar esses meninos aqui para ler a Bíblia. O Ari hoje não está. A irmã Sandra, você vai levar? Ah, o Ari está lendo, ele já disse que está lendo. Eu quero ver esses cabras lendo a Bíblia. Gênesis. Tá bom? Pode ser? Consegue fazer isso? Rafinha é o mais esperto. Já falou, quem sabe, né? Vamos combinar, João? Gênesis. Tá bom, Luiz? Gênesis. Depois nós vamos fazer um bate-papo. O Tiago está tomando conta da mocidade. Vai dar certinho isso daí. Vamos ler a Bíblia. Tem histórias maravilhosas aqui, filho. Por isso que eu estou falando para você. Bom, depois de muito tempo, nós encontramos aqui, depois de muitas situações, que a vida nossa é assim. Se for para a gente voltar à nossa memória, nós achamos um punhado de coisa lá para trás. Versículo 1 e 2 do capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas, eu vou parar para falar um pouquinho para você. Ele já esteve lá no Egito, já deu esse encrenca danada lá. Tá? Ele continuou peregrino, vai para um lugar, vai para o outro. Ele já viu a destruição de Sodoma e Gomorra por conta de pecado. O irmão Donizete falou recentemente sobre olhar para trás. Já nasceu o filho da promessa, sabe? Aquele que Deus tinha prometido para ele. Então, depois dessas coisas, é tudo que aconteceu antes aqui, irmãos. Por isso que eu digo que a nossa vida é uma escola, irmãos. O que nós passamos dia após dia é uma escola para a gente. Continua o texto. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, já mudou o nome, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Puxa vida! Ele aprendeu a confiar em Deus. Eles deram aquela risadinha lá atrás, quando o anjo disse, daqui 1 ano, o menino vai vir, viu? E ele viu o menino, forte, bonito. Agora eu sei como que é que funciona. Agora que eu estou entendendo. Depois dessas coisas, irmãos, que Deus faz a gente passar pelo nosso caminho, árduo, difícil, não sei. Você pode ver, cada um passa uma coisa. Cada um tem uma luta na vida. Depois dessas coisas acontece esse pedido aqui que nós estamos vendo. A Bíblia diz, depois dessas coisas, que nós podemos chamar de um tempo para a fé ser aumentada em nossa vida. Deus não prova a gente quando a gente não tem fé, irmãos. Deus não vai dar uma dor que nós não podemos suportar porque nós não temos fé ainda. Mas você percebe que a prova de Deus parece que é maior do que a nossa fé todas as vezes que ela vem. Olha o que está acontecendo com esse homem aqui. Parece que Deus deu repreensão para ele lá no Egito, mas com certeza ensinou para ele, você precisa somente esperar em mim, Abraão.
tem o chicote, tem a vida dura, mas tem ensino da parte de Deus quando a gente abre o coração. Em vez da gente ficar, porque aquilo lá, olha, foi o primeiro sofrimento, quase que perco a mulher, quase que perco a cabeça, porque não sei o que. Não, Deus queria ensinar para ele, espera em mim. Deus sempre quer ensinar a gente, irmãos, e não tem como ensinar se não for em provas. Para ser agradável a Deus, precisa da fé, e sem provas não tem fé. O justo viverá pela fé. Amados, eu pergunto, será que nós já tivemos uma fé desse tamanho? Eu não estou falando de perder alguém, sabe, na família. Porque perder alguém na família a gente não sabe como que acontece. Deus tira um, tira outro. Mas eu estou falando na intensidade desse caso aqui. Ele tem um filho que é bendito por Deus, a quem tu amas. Ora, você só tem um filho na idade, é o da promessa. Será que tem uma prova desse tamanho? Eu sinceramente creio que nós não temos. Era para ele dar, não é Deus que tirou. Quando tira nós ficamos jururu, choramos. Mas o que é que vai fazer? Agora não, aqui você tem que fazer isso. Eu quero que você faça isso. Entende? Quando a gente olha a cabeça de Abraão, nós pensamos, mas ele não é o filho da promessa, gente? Será que Deus desgostou? Será que Deus se esqueceu? Não, Deus não esquece. Deus tem um propósito bem definido: catar o seu povo no meio desse mundo e levar até no seu reino. Ele não esquece. Somos nós que esquecemos. Deus não esquece. O que será que Abraão pensou? Se você olhar o detalhe, olha aqui, versículo 3: e levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Não sei, parece que nem falou com Sara. Você percebeu? Não falou com Sara, não falou com o jovem. Daqui a pouco nós vamos ver. Talvez Sara não suportasse, não sei. Talvez a fé de Sara fosse menor, não sei, irmãos. O fato é que está acontecendo isso daqui. Parece que ele nem falou com Sara. E vamos continuar. 4. E ao terceiro dia levantou Abrão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Oh, irmãos, quanto detalhe maravilhoso que nós encontramos aqui. Agora o servo está preparado, agora ele está vivendo por fé. Agora nada é impossível para ele. Por quê? Porque ele está confiando plenamente em Deus. Como nós descansamos nisto. Não é assim? Agora nós estamos vendo um homem. Olha o verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Pensa nisso, irmãos. Filho, leva a lenha. O filho não está sabendo, verso 7, mas ele está sabendo. Leva a lenha para que você seja morto sobre ela e seja colocado fogo neste holocausto. Porque era assim que fazia o holocausto. A lenha por baixo e a oferta por cima, e aquilo a Bíblia diz que chegava como aroma suave diante de Deus. O jovem não sabe, irmãos, mas ele vai confiante. Você viu a preocupação do jovem? Ô pai, mas nós vamos levando o fogo, a lenha, o cutelo para imolar, mas cadê o cordeiro, pai? O Senhor proverá o cordeiro, não é? Eu não sei, filho, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que Deus vai prover o cordeiro. Como é bonito a fé, irmãos. Como é bonito confiar em Deus, esperar em Deus. Como eu disse para você, cada um com a sua prova. Mas o que é importante é não se retirar. Isso que é importante. Cada um com a prova que Deus dá, mas não pode retirar. De ter confiança em Deus, de esperar em Deus. Versos 7 e 8 nós já vimos. Onde está, pai? Deus vai prover. Que momento que ele está vivendo ali. Pensa a ansiedade desse homem, não sei como que é, irmão. Nós estamos falando de fé, fé não traz ansiedade, mas pensa nisto. Pensa em como está essa história aqui, que prova, que fé. Será que tem um coração amargurado nesse homem? Eu pergunto. Será que tem raiva no coração desse homem? Será que tem choro dentro do coração desse homem? Eu penso que não, porque senão a fé vai diminuindo. Ele não vai chegar onde precisa chegar. Ele tem prazer naquilo, porque ele está agradando a Deus. E eu vou dizer para você, pense isso e guarde isso com você, não tem nada melhor do que agradar a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus, nós trazemos o favor de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia não é mentirosa. É isso que nós estamos vendo aqui. O Salmo 116, 15, se não me falha a memória, diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Eu acho que é esse. Consegue entender isso? Mas o fato é que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ele disse, acabou. Consegue entender, irmão? Consegue pensar assim? É isso. Ora, nós choramos pela tristeza de perder, mas há prazer na morte dos santos de Deus diante de seus olhos. Ele se alegra. Acabou o padecimento, acabou a fraqueza, agora nós vamos indo embora. Versículo 11 e 12, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão.
E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, eu vejo o prazer de Deus nas palavras do anjo aqui. Existe gozo de alegria em Deus por meio das palavras do anjo. Viu aqui, verso 12: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Não me negaste, parece que é o próprio Senhor Jesus que está falando, porque a oferta é para Ele. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos um pai cheio de fé. Amém? Mas eu digo mais para você: existe um filho cheio de fé. Sabe? Vamos pensar nessa possibilidade. Então vai ajeitando a lenha, tal. O menino já talvez tenha perguntado de novo: pai, e o cordeiro? O pai não pegou ele na marra, irmãos. O pai não manietou o filho na marra, hein, Luizinho? Não. Ele deitou sobre a lenha. Eu não sei a conversa, mas nós vamos terminar em Hebreus para a gente ver. Eu imagino que o pai talvez tenha falado isso para o filho. Vamos supor que é o João ou o Luizinho. Vamos entrar nessa história. Pegou o jumentinho com a lenha em cima, mais 2 meninos para ajudar, Luizinho e o Rafinha foi junto, tá? Aqui vocês podem parar. Agora vamos eu e o João ou o Luiz, pronto. Joga a lenha nas costas, pesou, hein? Tava até bom o negócio. Agora era um morro, monte de Moriá. E o negócio ficou ruim aqui. Ô pai, mas nós estamos levando, cadê o cordeiro? Fica frio, filho. Você é o cordeiro. O que você fazia, Luizinho? Eu até imagino, irmão. E você, João, o que pensa? Peraí, pai, que negócio é esse? O senhor quer se matar? O senhor se mata, mas eu não. Eu sou novo. Não, pai, faz o que o senhor tem que fazer. E o cutelo vai erguendo. Existe fé, irmãos, de ambos os lados. Provavelmente uma maior que a outra, mas existe fé nos dois. Para a gente partir para o final, Hebreus capítulo 11. Aos Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Irmãos, sabe por que Abraão chegou nesse ponto? Por conta da fé. Sabe? É por conta da fé que Abraão fez tudo isso daqui. Não é que ele pensou no dia que Deus pediu, mas e a promessa? Não,
Ele não pensou. Você viu o detalhe do texto? Ele não considerou que a promessa feita iria se perder naquela hora. Mas o verso 18 diz: considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. O Deus que eu confio, filho, não sei, eu penso que ele conversou com o filho, viu? Filho, o Deus que eu estou servindo é mais poderoso do que nós podemos imaginar. E ele pediu para que eu sacrificasse você e depois queimasse em holocausto para o seu agrado. Como eu vou recusar? Mas eu tenho certeza, esse Deus é poderoso para te ressuscitar depois. Por quê? Porque você é o filho da promessa que ele já me disse. Eu imagino que são essas as palavras de Abraão aqui. E o verso 19 diz, né, e daí também em figura ele o recobrou, ou seja, é como se ele tivesse pegado o morto e trouxesse. Recobrar é pegar de novo, rever de novo. Ou seja, Isaac como que foi morto, irmãos, pela fé do pai. E quando Deus manda parar, é como se ele tivesse pego novamente o filho e realmente ter ressuscitado. Então, irmãos, eu fico pensando que o tempo que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá, e as provas que nós temos nessa vida, quantas provas nós temos. Nós fazemos os nossos pedidinhos de oração, lembra do fulano, mas eu tenho meus problemas, eu vivo minhas questões, vocês também, cada um de vocês também, você me entende? Eu fico pensando que esse tempo que Deus nos dá, é para que a nossa fé seja aumentada. Tudo que Ele faz a gente passar é para que a nossa fé seja aumentada. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, talvez, eu digo talvez porque eu não sei, mas talvez nós tenhamos provas maiores do que nós já passamos, irmãos, pelo caminho. Sabe? É verdade. Nós estamos no meio da vida que Deus nos dá, né? Assim pela lógica, né? Eu já bem um pouco na frente, irmão João também, tal. Mas na grande maioria, metade da vida. Olha, nós temos uma outra metade, vocês têm uma outra metade, talvez tenham provas um pouco maiores do que já passaram. Essa que é a verdade. Por isso nós não podemos esquecer. O justo viverá por fé. Se ele recuar, o Senhor diz, eu não tenho prazer nele. O justo vive por fé. Por isso, é isso que nós clamamos ao nosso santo Deus. Que pudesse nos dar fé suficiente para a gente saber lidar com cada situação que nos acontece. Em nome de Jesus. Amém.